Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos continuar com o Dr. Décio Iandoli Júnior falando sobre fisiopatologia e uma visão espiritualista do câncer. Vamos acompanhar o programa. Eu imagino que seja igual o carbono que forma grafite e o diamante, exatamente a mesma fórmula, mudou o ângulo, muda completamente as características físicas. Eu imagino que o ectoplasma seja algo semelhante, em que uma força inteligente consegue interferir naquele ectoplasma, alterando o ângulo, e alterando esse ângulo ele muda completamente as características físicas dele. Sai da grafite, que é opaca e molinha, para o diamante, que é transparente e super duro. Completamente diferente, só mudando o ângulo. Então eu imagino que esse duplo etérico seja formado por estruturas dentro dessa matéria-prima que seria o ectoplasma. Tá? E esse ectoplasma formaria as ligações estruturais, seria essa anatomia transdimensional, que traria informações de lá para cá e daqui para lá. É óbvio, tem que ser mão dupla. Né? Então, esse duplo etérico, o perispírito daria origem ao duplo etérico e o duplo etérico daria origem ao corpo biológico. Como o grau de energia da matéria física é muito baixo, ela é mais dura, ela é mais lenta. Né? O efeito no perispírito, como é um grau de energia muito alto, ele é mais fluido e, portanto, responde mais rápido. Quem organiza o perispírito, o corpo biológico, é o metassistema, é o espírito, que é a inteligência em si. Se eu mudo a minha forma de pensar, o meu perispírito muda quase que automaticamente. Esse perispírito organiza o corpo biológico. Só que o corpo biológico ele é luz coagulada, parado. Então, a interferência daqui para lá demora muito mais tempo. Um dos trabalhos que o Kim Bong-han fez foi de desconectar o fígado do ratinho desses canalículos, né, dos meridianos acupunturais. E o que aconteceu? Em 3 dias apareceu cirrose no fígado do ratinho. Demorou 3 dias. O ratinho tem um metabolismo muito mais alto do que o nosso. Então, esses trabalhos dos campos geopáticos, eles também estão... O trabalho que eu li, eles falavam de prognóstico em 15 dias e 1 mês. Então, eles faziam o estudo do paciente e iriam ver quais eram as alterações que esse paciente ia apresentar daqui 1 mês e pouco. Por quê? Quando você está diante de um espelho, você levanta a mão, quem levanta a mão primeiro? Você ou a imagem do espelho? Ou os dois levantam juntos? Cronometra. Você primeiro, depois o espelho. Só que é uma coisa muito rápida. Mas olha só, a luz, você levantou a mão, a luz bateu na tua mão, foi para o espelho, entrou no teu olho, sensibilizou a retina, aquilo foi transformado em potencial de ação, entrou pelo nervo óptico, foi lá para o tálamo mandou para o córtex occipital, aí você identificou a imagem e pronto, levantou a mão. Então a coisa é quase que instantânea. Então seria assim, você é o espírito, a imagem no espelho é o perispírito. Se fosse o corpo físico, você levantaria a mão e a imagem do espelho ia ficar parada, depois de 1 minuto ela levanta a mão. Você já não ia estar lá para ver isso, né? Porque se você levantar a mão e a imagem do espelho não levantar, você pica a mula, né? Mas vamos imaginar que você ficou lá, certo? Então, essa diferença de energia, ela proporcionaria diferentes tempos de manifestação das ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos supor que eu estou com uma neoplasia grave e, segundo a minha teoria, todas as doenças, inclusive a neoplasia, seriam comandos errôneos do meu espírito. Então, se eu descubro qual foi o comando errôneo e eu corrijo, o câncer vai desaparecer. Tem que ver se vai dar tempo. Porque para você reverter uma carcinomatose, um tumor muito grande, não é igual ao seu perispírito. Então, você morre curado.
Você morre curado. Quer dizer, você tinha uma alteração perispirítica que gerou um transtorno grave no seu corpo biológico. Aquele transtorno grave, muitas vezes, funciona, por isso que vai e volta, te dá um retorno, e aquele retorno faz com que você reconsidere algumas situações, tome uma nova decisão na sua vida, curou. Só que o corpo biológico não tem tempo hábil para se curar. Ou, às vezes, não tem vitalidade suficiente para isso. Como ele é descartável, ele não é perene, depois você faz outro, não tem problema. Tá certo? O outro já não vem com aquele defeito, vai vir com outro. Então, aqui está, o trauma, eu imagino como se esse perispírito fosse uma malha. Essa malha, ela estaria dando a forma e a estrutura para o meu corpo. Se eu tiver um trauma sobre essa malha, ela pode esgarçar, ela pode soltar umas fibrinhas, ou ela pode romper. Como as minhas células biológicas elas estão contidas nessa malha, isso é uma imagem para a gente entender. Como as minhas células biológicas estariam contidas nessa malha, no momento em que essa malha rompe, as células que estão lá contidas, aquelas células que estariam recebendo informações daquele ponto da malha, elas perdem aquela informação e elas vão extravasar. Vão extravasar em termos de perda de estrutura e função. Né? E como é que dá as metástases? Essas células perdidas, elas sairiam por fora da malha e elas iam parar em qualquer ponto da malha. Está dando para entender onde eu quero chegar? Você tem que pensar em duas dimensões diferentes, porque senão você vai falar, mas como? A célula está indo pelo linfático ou pelo sangue? Como é que ela saiu fora? Bom, ela saiu fora do campo dimensional que a orientava, daquele campo tetradimensional do Rupert Sheldrake. Né? Quem é que produziria essas lesões, esses esgarçamentos no perispírito? O que a gente chamou de trauma da alma. Seriam os traumas causados pelas violências da alma.